Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar com vocês nessa aula sobre o uso do Antigo no Novo Testamento, na nossa cadeira de Introdução à Hermenêutica Bíblica. Recapitulando a nossa aula anterior, nós tivemos um breve contato com o volume das citações do Antigo Testamento no Novo, e vimos que, em relação às alusões, não há um consenso entre os pesquisadores. Tivemos também a oportunidade de verificar que nas citações diretas nós podemos observar algumas fórmulas de introdução, que nós chamamos de fórmulas de cumprimento. Algumas delas são: ouvistes o que foi dito, está escrito, não leste no livro de Moisés, e ainda outra fórmula, o próprio Davi falou. Essas fórmulas introdutórias indicam que naquele momento o autor do Novo Testamento está fazendo uso de algum texto do Antigo Testamento. Observamos também que nas leituras do texto do Novo Testamento, nós podemos observar algumas variações no texto, que são adaptações que o autor do Novo Testamento faz quando cita o Antigo. Essas adaptações eles fazem por muitas razões. Algumas delas nós podemos ver na aula passada. As razões pelas quais o autor do Novo Testamento faz a citação do Antigo. Lembrando também que o autor do Novo Testamento faz sua citação a partir do texto na língua grega, que é o texto da Septuaginta, ou texto na língua hebraica, quando ele não faz alguma paráfrase de ambos os textos. A exemplo de citação extraída direta da Septuaginta, nós temos Mateus capítulo 1, versículo 23, fazendo a citação de Isaías 7,14, textos que nós lemos na aula passada. Mas nesse momento eu estou dizendo a você que Mateus faz a citação direta da Septuaginta. Na Septuaginta, Isaías 7,14, está escrito assim: Kai kalesseis to onoma autu Emanuel. Em Mateus, capítulo 1, versículo 23, está escrito: Kai kalessusin to onoma autu Emanuel. Então perceba que há uma similaridade entre o texto de Mateus e o texto da Septuaginta, exceto a variação que ele fez, o ajuste verbal. Ele modificou o verbo que está no singular em Isaías para um verbo no plural, no futuro, ambos os verbos no futuro. Em Isaías, e ela o chamará o seu nome de Emanuel, e chamará o nome dele Emanuel. Em Mateus está: e chamarão eles o nome dele Emanuel. Esse é um exemplo de Mateus fazendo uma citação da Septuaginta. O próximo exemplo é o próprio Mateus fazendo citação agora do texto hebraico. De Acaso, em seu comentário de Mateus, ele fala que é possível, é bem provável que Mateus fez a tradução. Essa citação é uma tradução do texto hebraico. E aí eu coloquei os três textos, tanto o texto de Mateus, como a Septuaginta, como o texto em hebraico, para nós fazermos uma comparação. E você vai ver que realmente o texto de Mateus ele é similar ao texto de Isaías 53,4, só que do hebraico. Mateus capítulo 8, versículo 17, na nossa Bíblia, na Almeida Revista Atualizada, nós lemos: Ele mesmo tomou nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Como é que está no texto de Mateus no grego? Autos tas anesteias remon elaben kai tas nossos ebastasen. Ele as nossas fraquezas levou e as doenças tomou. Na Septuaginta, Isaías 53,4, que é o texto que Mateus cita, está assim: Rutos tas hamartias, remon ferei kai peri, remon odinatai. Este carrega os nossos pecados, e pelos nossos foi afligido. Então, note que Mateus 8,17 não usa hamartias, que é pecado.
No texto em hebraico, em Isaías 53:4, está escrito assim: Achen olayenu hu nasa vumachoveinu sevalan. Certamente nossas dores ele suportou e nossas tristezas carregou. Então note que Mateus toma tristezas por fraquezas e toma dores por doenças. Segundo De Acaso, é provável que Mateus tenha feito uma tradução de Isaías 53:4, mas do texto em hebraico. Sobre o uso do Antigo Testamento no Novo, ao fazermos as nossas leituras no Novo Testamento, muitas questões surgem. Mas duas questões principais surgem e nós queremos tratá-la nesse momento da nossa aula. A primeira questão é: os autores do Antigo Testamento, eles tinham completa consciência do significado do que eles escreviam? E a segunda questão é: os autores do Novo Testamento, eles estavam cientes dos contextos de suas citações? São essas duas perguntas que nós vamos explorar na nossa aula. Os autores do Antigo Testamento tinham completa consciência do significado do que eles escreviam? Os autores do Antigo Testamento, meus irmãos, tinham compreensão genuína daquilo que eles estavam escrevendo. Mas sabemos que, sendo a progressão, sendo a revelação progressiva, né, a compreensão deles, apesar de genuína, não era exaustiva. É possível que algumas mensagens não foram compreendidas, né? A exemplo disso, Daniel, capítulo 12, versículo 8, um versículo clássico a respeito disso. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Parece que Daniel não está entendendo nada do que está acontecendo, né, se pegarmos esse texto isoladamente. Mas se você observar com calma o texto mais imediato, o capítulo 12, versículo 1 em diante, então você vai notar que é o último capítulo de Daniel, você vai notar que parece que Daniel não está tão alheio ao que está ouvindo ou o que está vendo em suas visões. Note que Daniel não é ignorante a respeito da visão, né, a respeito do que está sendo dito a ele. Daniel está interessado nas implicações futuras, né, os efeitos, as consequências envolvidas daquilo que ele está ouvindo e daquilo que ele está vendo. Portanto, duas coisas, elas estão claras para Daniel, né? Ele não foi pego de surpresa nessas duas coisas. Primeiro, está claro para Daniel que o seu povo, né, participará de algum evento futuro, de uma trama. Ele participará de algum evento na história. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E está claro para Daniel também que acontecerá na história um fato extraordinário, que é a ressurreição dos mortos para a vida eterna. Daniel 12, 2. Então, esses dois fatos não é estranho para Daniel. Daniel compreende a visão até certo ponto. Ele só não tem todas as informações a respeito da visão. Ou seja, ele não tem exaustivamente informações sobre a visão. Outra coisa que nós devemos considerar é que a revelação tem seu caráter progressivo. À medida que os livros estavam sendo produzidos, Deus revelava um pouco mais de sua mente, de sua vontade para seu povo. Charles Hodge, em sua Teologia Sistemática, ele escreve assim: tudo que encontramos desenvolvido na plenitude do Evangelho se encontra em forma rudimentar nos primeiros livros da Bíblia. Assim, de minha parte, assim, a palavra de Deus não é uma coxa de retalhos, mas um desenvolvimento textual orgânico, onde suas partes se desenvolvem e se completam. Assim, meus irmãos, como na semente está potencialmente toda a árvore, o que quer dizer isso? Na semente está potencialmente o tronco, os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Assim, o Antigo Testamento insinua
apenas obscuramente e desenvolve gradualmente nas partes posteriores do volume sagrado a verdade até que ela emerja, né, na sua plenitude. Você pode conferir isso em Charles Hodge na sua Teologia Sistemática. Isso significa, meus irmãos, que passagens do Antigo Testamento podem ser entendidas com mais profundidade ou com maior profundidade, examinando a revelação progressiva das partes posteriores. A questão 2 que queremos examinar nesse momento é se os autores do Novo Testamento estavam cientes do contexto de suas citações. G. Cabill escreve assim em seu livro: a seleção que os autores do Novo Testamento faziam de textos do Antigo não era aleatória, arbitrária nem desarmônica com o sentido original do Antigo Testamento. Ou seja, o autor neotestamentário ele não pegava à toa um texto do Antigo Testamento. Ele não abria onde queria, como uma caixinha de promessa, né, e pescava um texto e colocava lá no seu texto produzido no Novo Testamento, né? Ele examinava cuidadosamente de onde ele ia extrair. Os textos citados no Novo Testamento, apesar de evidenciar aplicações diferentes das aplicações do Antigo Testamento, né, devem estar dentro de algum limite contextual enxergado pelo autor do Novo Testamento. Limite esse que nós também devemos enxergar. Mesmo assim, sempre haverá textos difíceis de entender. Não é coisa de outro mundo, né, nós pensarmos que os autores do Novo Testamento não estavam conscientes, né, dos contextos das citações que eles fazem a partir do Antigo Testamento. Ora, eles não pescaram, né, um texto aleatoriamente do Antigo Testamento, né? Para tal tarefa era necessário conhecer todo o texto, que era muito diferente, esse texto do antigo era muito diferente do nosso, dividido em capítulos e versículos. Agora pensa bem, né? Pescar uma determinada porção de um texto que não está dividido em capítulos e versículos. Tinha que conhecer todo o texto, tinha que conhecer todo o contexto. Por exemplo, quando Jesus cita na sua morte, Salmo 22, 1, Deus meu, por que me desamparaste? É muito improvável, né, que Jesus não conhecesse todo o Salmo, que falava de si mesmo, né, que nós dizemos hoje que é um salmo messiânico. Os autores do Novo Testamento estavam cientes do contexto de suas citações? A respeito disso, eu quero te convidar a ler comigo o Salmo 22, né? E identificarmos nesse salmo, algumas passagens que têm seu cumprimento no Novo Testamento. Está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de meu salvamento. Então você consegue ver isso, esse texto, citado por Mateus e por Marcos, no momento em que Jesus está morrendo. Em Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34. Se você continuar lendo o Salmo, no versículo 7 está assim: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. É curioso esse texto. Se você ler Mateus 27, 39 e Marcos 15, 29, você vai notar que aqueles que estavam vendo Cristo crucificado meneavam a cabeça e zombavam de Jesus. No mesmo Salmo, versículo 13, contra mim abrem as bocas, como faz o leão que despedaça e ruge. Se você ler Mateus 27, do 39 a 44, você vai perceber que aqueles que viam Jesus crucificado zombavam dele. E em Salmo 22, 18, mesmo Salmo, está escrito assim: repartem entre si as minhas vestes. João 19, 24. E sobre minha túnica deitam sortes. Marcos capítulo 15, versículo 24. Então, é improvável que os autores, né, do Novo Testamento, os evangelistas, o
o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João, né, não tivessem conhecimento desse salmo. Por que eu estou citando um salmo? Porque o salmo é o saltério do povo judeu. Eram cânticos entoados por eles. Então, se eles citam esse salmo, é porque eles sabiam do conteúdo desse salmo, né, do seu contexto. Vamos fazer outra leitura em João 19, 28 e 29. João 19, 28, 29 e 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. O texto é citado, né, por João, né, Jesus dizendo para que se cumprisse a escritura. O cumprimento disso, né, a citação disso é Salmo 69, 21. Vamos ler Atos capítulo 1, versículo 20. Um texto bem interessante. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Esse é o evento da escolha de Matias, né? E esse texto que é citado aqui, essa primeira parte desse texto, ela é extraída de Salmo 69, 25. E o texto continua, de Atos 1, 20. Tome outro seu encargo, ou a sua função. Lucas extrai essa segunda parte, segunda frasezinha, de Salmo 109, versículo 8. Então, nós entendemos que os autores do Novo Testamento, eles estavam conscientes do que estavam fazendo. Eles não estavam fazendo aleatoriamente. Não estavam fazendo desprezando o contexto do texto veterotestamentário. Para nós entendermos bem, ou melhor, né, a leitura das citações veterotestamentárias realizadas no Novo Testamento, nós precisamos de alguns princípios hermenêuticos. Então, quando nós lermos no Novo Testamento citações do Antigo, precisamos seguir alguns princípios hermenêuticos, um caminho para se entender adequadamente o texto. Primeiro, investigue o contexto do Novo Testamento. Segundo, investigue o contexto do Antigo. Então, se você lê no Novo Testamento uma citação do Antigo, você tem que investigar no Novo e fazer sua investigação também no Antigo. Descobrir como a passagem do Novo faz uso da passagem do Antigo. Ou seja, quais os objetivos para citar o Antigo Testamento? Por que, né, o autor do Novo Testamento citou o Antigo? Ele citou para embasar uma tese? Ele citou para dar embasamento a um cumprimento? Né? Como o autor cita o Antigo Testamento? Ele cita a partir da Septuaginta? Ele cita a partir do texto em hebraico? 3 ou 4. Estabeleça a relação dessas conclusões com a interpretação da passagem no Novo. Né? Depois que você fizer a investigação no Novo, a investigação no Antigo, perceber as nuances, faça a relação, né, e identifique a conclusão. Nós vamos aplicar, né, os princípios hermenêuticos ao texto de 1 Coríntios 10, 26, né, que é um texto que cita o Salmo 24. Em Coríntios está escrito assim: porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Como é que está escrito em Salmo 24? Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém,
o mundo e os que nele habitam. Então é possível que a composição desse salmo, né, tenha acontecido no episódio da procissão da arca, que é trazida da casa de Obed-edom para Jerusalém, né, para a tenda que Davi tinha preparado para essa finalidade. Na ocasião, Israel se alegrava perante o Senhor, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores ou tamborins e símbolos, e com trombetas. Você pode ver esse episódio, né, da subida da arca em 2 Samuel 6:12 até o 19, e 1 Crônicas 15, 25 ao 28, e Crônicas também 16, 5. Este salmo, o Salmo 24, é um salmo chamado de Salmo de Ascensão, e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte fala sobre o domínio universal do Senhor, que do Senhor é a terra e tudo que nela tem. Ele é dono de tudo, né? A segunda parte fala sobre o povo que pode comungar com o Senhor. Quem subirá ao seu santo monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E a parte C do Salmo é a ascensão do verdadeiro rei. Quem é esse que entra por essas portas, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então, esse salmo é dividido nessas 3 partes, com esses 3 enfoques, né? O domínio do Senhor, o povo que pode adorá-lo e pode comungar com ele, e a ascensão desse rei, o rei digno, o rei poderoso. Como é que esse texto está em Coríntios? Um dos muitos problemas da antiguidade eram os costumes alimentares, que, segundo os judaizantes, era uma das áreas que deveria ser observada pelos cristãos gentílicos, junto com outras regras, como os usos de vestimentas e a observação das principais festas judaicas. Esta citação do Salmo 24:1 em Coríntios, né, no tempo de Paulo, ela era usada nas orações de agradecimento pelas refeições. É uma curiosidade, né? Ou seja, agradecer a Deus pelas criaturas que ele criou e pelo privilégio de usufruir dessas criaturas nas suas alimentações. Sabendo disso, né, Paulo, para resolver esse problema, Paulo vai um pouco mais adiante. Mesmo que o alimento tivesse sido oferecido a um ídolo, isso não poderia ser questão de consciência para os coríntios, porque Deus é o Senhor da criação. Comentário da cultura cristã de Coríntio. Assim, o que acontece? Paulo faz uso de um texto do Antigo Testamento, extrai dele o princípio de que Deus é dono de tudo e ensina para o cristão que está em Coríntio: ora, vá no mercado, não pergunte nada a ninguém, compre de tudo e coma de tudo. Sabe por quê? Porque do Senhor é a terra. E todos os animais que existem foi ele que criou. Todas as plantas, tudo é dele. Tudo é dele. O mundo foi feito por ele, é tudo dele, compre e coma. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, né? Está aí as referências de alguns livros que eu utilizei, faça o seu exame e que Deus te abençoe.